Boa noite, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns dos meus CDs, né? Eu fiz um outro vídeo mostrando alguns discos meus, né? LPs. E hoje eu separei alguns CDs. Eu não tenho muitos CDs, não. Tenho mais LPs, disco. Eu tenho muitos CDs também, mas CDs que eu vou gravando do computador. Esses aqui são CDs mesmo, originais, né? Que é difícil, né? A pessoa hoje comprar um CD assim. E são CDs que eu tenho, começar por esse aqui, né? Valdir Soriano, né? Uma das referências que eu tive, assim, da infância, né, de música, meu pai sempre ouvindo Valdir Soriano, Teixeirinha, Luiz Gonzaga, Nelson Gonçalves. Na época eu nem gostava de música, quando eu era criança eu não gostava de música, eu vim me descobrir, assim, na adolescência já, com esse negócio de música. E quem diria, né, que um dia eu ia fazer música, eu ia fazer arranjo, eu ia, né? Então, assim, Valdir, um dos grandes compositores, eu já fiz até programa sobre ele, inclusive, e ele é um compositor, né? Era um compositor romântico, assim, aquela música apaixonada, né? Que tinha letras assim que o pessoal chamava de brega, né? Ele gostava, né, de chamar de brega, né? Porque quanto mais a pessoa chamava de brega, mais comprava os discos dele, né? E compôs muita coisa. Agora vamos para esse. Esse aqui é da Revivendo, CD que é misturado, de não vai estar lá ouvindo música, tomara que no YouTube não entenda isso aí como direitos autorais e não bloqueie o áudio do vídeo. Então esse CD a Revendo lançou com vários, que é compositores pernambucanos, né? Aí muitos intérpretes, né, cantando música desses compositores. Tem Mário Pinheiro aqui tem Francisco Alves, tem Vicente Cunha, que eu não sei quase nada dele. Tem Nelson Gonçalves, Augusto Calheiros, Senhor da Floresta, o índio guerreiro da raça tupi. Não tem essa música, é um dos sucessos do Augusto Calheiro, né? Cantando a música que você pensa que tem no CD. Outro sucesso do Augusto Calheiro. Cai a tarde tristonha e serena, em macio e suave langor. Mas quem gravou primeiro essa música foi o Pedro Celestino, né? Antes que alguém comente isso daí. Então a Reveno lançou alguns CDs, né, com muitas músicas misturadas, intérpretes. Aqui outro, né? Acabei de falar nele, Luiz Gonzaga, que eu cresci ouvindo. O primeiro LP que eu tive foi do Luiz Gonzaga. E assim, eu gostava muito do coral das músicas, né? Eu não prestava muita atenção nele, era mais no coral. Mas depois, né, a gente vai vendo, aprendendo, né? Luiz Gonzaga, aconteceu com ele quase a mesma coisa do Nelson. No começo, por exemplo, na gravadora, eles não queriam que ele cantasse para gravar disco. Só que ele tocasse a sanfona. Ele, no começo era muito. Tanto é que os primeiros discos dele era só na sanfona, tipo o Alberto Calçada, o Mariozan. Os primeiros discos do Luiz Gonzaga foi assim. Inclusive Asa Branca. Sabe que Asa Branca tem uma historinha que quando o Gonzaga fez e chegou lá na gravadora para gravar a música, mostrar a música, eles falaram o seguinte: essa música aí é de cego pedir esmola na feira. Não grava essa música aí não. E o Luiz Gonzaga ficou muito revoltado com isso e falou que queria gravar música de qualquer jeito. É pra mim uma das vozes mais bonitas, assim, do estilo do forró. Eu acho que não tem uma voz tão bonita, na minha opinião, quanto. Acho que até a gargalhada que ele dava nas músicas, né? Eu acho bonito. É uma voz bonita, é uma voz marcante, é uma voz potente, que é uma coisa rara de se ver num cantor de baião, né? Nesses estilos assim nordestino, um grande cantor. Luiz Gonzaga tá aí, um cantor que não teve, vamos dizer assim, aquele estudo de música, mas cantava muito mais do que aqueles que muitos aí que estudaram e não tem talento, né? A verdade é essa. Aqui, Altemar Dutra, outro que também minha infância também teve um pouco de Altemar Dutra, mais adolescência. Adolescência, nossa senhora, meu irmão começou a ouvir, a comprar disco, aí pronto, era o Altemar Dutra direto, foi também um cantor. Na época eu já estava começando a gostar dessas músicas e foi uma boa referência de música também. Eu tenho muitos LPs dele, eu acho que de LP eu tenho mais da metade da coleção dele, só de LPs. Um grande cantor, uma dicção perfeita, uma voz linda.
Aqui é outro da série Revendo, Beniamino Gili, uma das vozes. Olha, inclusive eu quero até fazer um vídeo. Ele é um cantor um cantor italiano, né? Um cantor mundial que tem uma certa semelhança com Francisco Alves, porque ambos tinham uma voz muito marcante, uma voz poderosa. A diferença é que ele era tenor, Francisco Alves era baixo, né? Mas os dois cantavam quando queriam com aquela voz doce, pianíssimos, aquela voz angelical. E o Beniamino Gili era... Olha, não sei se foi com ele que o Francisco Alves de repente começou a prestar atenção, né? Ouvir e fazer, porque Beniamino Gili era um dos mestres. É difícil imaginar uma voz doce tão bonita quanto essa aqui, quando ele queria fazer aquela voz angelical. Ele chegou a substituir soprano quando ele era adolescente, lá uns 17 anos de idade. Ele substituiu uma soprano. Olha que esse aqui era um fenômeno vocal. Beniamino Gili, né? Além de ter uma voz potente para um tenor lírico, a voz dele era muito potente para um tenor lírico. Grande cantor, grande. Aqui outro da série Revivendo, inclusive do Beniamino também é da série Revivendo, né? Revivendo também lançou Paraguaçu, né? Que ele era tipo... Alguns sucessos dele, eu posso dizer que ele era como se fosse um dos primeiros cantores sertanejos, né? Cantor solo, ele não era cantor de dupla, mas ele cantava, embora ele cantasse outros estilos, serenata, modinha, que era a época que ele começou, ele cantou sucessos consagrados assim da música sertaneja, tipo Tristeza do Jeca. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Ele foi um dos... Quem fez sucesso mesmo com ela. O Patrício Teixeira gravou antes dele, mas eu acredito que ele marcou mais a música do que o Patrício Teixeira. E esse CD mesmo, muitas músicas aqui lembram o sertão, lembram aquela coisa bem original mesmo. É um cantor que teve outros sucessos, como Bem TV, por exemplo. Não aquele Bem TV que o Francisco Alves e Celestino gravou, é outro Bem TV, né? Perdão Emília, ele regravou muita coisa da velha guarda, do estilo dele, ele mudou um pouco o estilo e continuou belíssimas gravações. Aqui eu falei que ouço mais cantores do que cantoras, né? Você vê que é raro eu mostrar uma cantora aqui. Aqui é Angela Maria, mas tem cantoras. Aqui eu tenho discos e CDs, Angela Maria, né? Que inclusive tem aquela música Garota Solitária, que o Marquito gosta muito de dublar no Ratinho. Eu era doido pra essa música. Essa noite eu chorei tanto, sozinha sem ter um bem. Será que eu sou feia? Que o Marquito gosta de dublar. Gravação belíssima dela, né? Fez vários sucessos, né? Babalu, Cinderela, Queria, vários sucessos. Uma cantora e tanto, né? Eu acho que ela não é tão esquecida assim não. Muita gente sabe quem é Angela Maria, né? Aqui outro compositor brasileiro, Carlos Gomes. Ele é bem antigo, né? Compositor de óperas. Inclusive, cantores como Beniamino Gili gravaram coisas dele. Enrico Caruso, aqui tem faixa com Enrico Caruso. Francesco Merli, Lauri Volpi. Grandes cantores, muitos da fase mecânica, outros da fase elétrica. É um CD que eu gosto também, né? Carlos Gomes. E por fim, eu separei poucos CDs aqui. O grande Enrico Caruso. Enrico Caruso para mim foi um dos... Assim, como aquela voz marcante. Assim, ele para mim, sabe? Ele é o cantor que quando eu ouço, eu sinto a emoção diferente do que de qualquer outro cantor. É pra mim a voz, assim, no geral, unindo todas as características de uma voz. Tudo bem que cada cantor tem um forte, né? Uma coisa diferente, mas assim, não fala no geral, em termos assim de voz marcante, diferenciada, sei lá o que, cara. Eu sei que o Enrico Caruso pra mim, quando fala em voz, o primeiro cantor que eu lembro é ele.
referência. Se tem uma voz que eu talvez tivesse assim, um desejo de ter uma voz, pelo menos 50%, era a voz do Henrico Caruso, né? Falando assim, mas não, nunca fui de imitar, eu nunca imitei ele, não, eu nunca fui muito de imitar cantores, não. É claro que no começo a gente imita, eu imitava era o Vicente Celestino, imitar meio que sem querer, né? O Vicente Celestino, eu meio que sem querer imitar o Francisco Alves também, mas a gente vai encontrando o próprio caminho e vai encontrando a própria identidade, mas são tantas referências, né, que às vezes eu me perco, assim. Às vezes eu tô interpretando uma música e lembro da voz de outros cantores. Um dia desse eu tava cantando uma música e tava lembrando do Nelson Gonçalves. Falei, cara, tem alguma coisa em mim aqui nessa música, tá lembrando um pouco do Nelson Gonçalves. Então, em certos momentos, a gente acaba pegando um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Porque a minha escola de música foi aqui, né? Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Francisco Alves, Carlos Galhardo, tanto, e os cantores italianos, né? Inclusive o grande Caruso, que é o meu, vamos dizer assim, meu ídolo mesmo, assim, cara. É o meu ídolo, sim, um cantor que não só porque a voz dele era potente, mas por causa da beleza da voz dele, era extraordinária. E era uma voz marcante, que tinha presença, que era inconfundível. Henrico Caruso. Então é isso, gente. Ficar falando dele aqui, vou passar aqui horas falando, né, dele e desses outros cantores aqui, se fosse falar. Porque eu gosto muito de falar de música, eu gosto muito de falar desses artistas. Eu fiz esse vídeo meio que improvisado. Esses são alguns dos meus CDs. Dos meus CDs eu tenho outros aqui, né? Acho que do Henrico Caruso. Rapaz, acho que a maioria, ó. Aqui, Henrico Caruso. Caruso tem vários. Esse aqui é internacional, acho que deve ser pirata. Padre Zezinho eu gosto também. Gosto muito do Padre Zezinho. Henrico Caruso de novo. Acho que a maioria dos CDs que eu tenho aqui, CDs, a maioria é do Henrico Caruso que eu tenho. Tenho LPs também. Agora disco, a maioria, cara, dos discos que eu tenho de um cantor só, acho que é o Altemar Dutra ganha. Muitos discos do Altemar Dutra, como eu falei. Então é isso, gente. Parar de enrolar aí. Por enquanto é isso daí.